Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou apresentar o Crush Bang++, que veio como uma continuação do Crush Bang que foi descontinuado em 2015. Ele é baseado no Debian e usa como interface o OpenBox. Ele é um sistema com caráter minimalista e ele é bem leve e performático, perfeito para computadores com baixo desempenho. Então ele pode ser muito útil para hardware mais antigo. Você pode fazer o download por aqui, ou então você pode ir em Other Downloads. Aqui ele vai fazer o download da última versão direto. Mas você pode escolher. Você pode entrar por aqui ou por aqui, vai cair no mesmo link. E aí você vai ter essas opções. Vai ter as opções obsoletas, que por algum motivo ainda estão disponíveis para download. Mas você vai com certeza baixar as últimas versões. As versões disponíveis é 12.0 e 12.1. Aí você escolhe entre 64 bit ou 32 bit. Quando você entra no boot do Live CD, você vai ter as opções Live e você vai ter as opções para iniciar a instalação. Tem as opções avançadas também. Instalador gráfico, instalador de texto, com tema escuro. Mas no geral, você vai usar essa opção aqui, Start Installer. É um instalador gráfico, vai funcionar perfeitamente. Aqui no instalador a gente vai escolher o idioma, que no caso é o português. Vamos continuar, português do Brasil. Aqui ele já configurou o teclado, ele vai então carregar os componentes, é só aguardar. Aqui você começa então digitando o nome do computador. Você pode deixar o padrão ou digitar o nome que você quiser. Aqui, por exemplo, no vídeo eu vou deixar padrão. Aqui você vai digitar um domínio. Você pode digitar o domínio nesse formato. E aí você pode continuar. Então nessa parte você vai começar a configurar a conta de usuário. Aqui no caso ele vai pedir o nome completo do utilizador. Você pode digitar o seu nome completo, ou pode digitar só o primeiro nome. Ou pode digitar o nome do usuário que você quer direto. Então aqui nessa parte você vai configurar o login do usuário. Então esse aqui é o usuário de login. Então você vai em continuar e aqui você vai digitar a senha. Então você vai digitar a senha, vai repetir a senha e você vai em continuar. Aqui você vai configurar o fuso horário, vai poder escolher pelo seu estado. E agora você vai fazer a configuração das partições. Aí você pode fazer o seguinte, aqui tem alguns modos. Você pode usar o modo guiado, para utilizar o disco inteiro. Você pode configurar LVM, isso aqui já é específico do Debian, tá? Já que ele é baseado no Debian, ele tem essa opção. Aí como vocês podem ver, ele tem a opção para instalar a LVM. Porque ele é um sistema preparado para servidor, então eles já configuram isso por padrão. Aí você tem os particionamento guiado e tem o particionamento manual. Para o vídeo eu vou usar o guiado, utilizar o disco inteiro, mas você pode ir nas opções manual. Em manual você pode continuar e aqui você vai configurar as partições. Aqui é o seguinte, se você quiser mudar de ideia, você pode ir em continuar. Já que ele está selecionado no particionamento guiado. Você aperta em continuar, ele volta então para o particionamento guiado. Por quê? O que acontece? Você vai apertar em continuar, ele está no particionamento guiado. Você vai usar as teclas para navegar. Aí caso você queira voltar para o particionamento guiado, seleciona o particionamento guiado, vai em continuar. Aí você volta para o particionamento guiado. Aí no nosso caso nós vamos utilizar o disco inteiro. Seleciona o HD. Eu vou usar a configuração padrão, mas você pode separar a home. Você pode também separar o /var e o /tmp, que é o diretório temporário. Nesse caso nós vamos usar a opção padrão e vamos continuar. Aqui você vai em terminar o particionamento e escrever as alterações no disco. Vai apertar em sim. E agora ele vai fazer a instalação e é só aguardar o término da instalação. Após a instalação nós temos algumas configurações adicionais. Essa é a parte onde vocês vão configurar o gerenciador de pacotes.
vocês vão configurar o gerenciador de pacote, vocês vão em continuar. Aqui vocês vão escolher uma mirror, no caso vai ser do Brasil, aqui funciona melhor no Brasil no caso. Aí vocês podem usar a primeira opção, vocês podem usar então as mirror do Brasil. Aqui eu vou usar o padrão mesmo. Aqui vocês vão só em continuar. E agora ele vai fazer a configuração do apt. Aqui ele vai pedir para fazer a instalação do Grub. Você deixa em sim, vamos em continuar. Seleciona o HD e aguarde a instalação do Grub. E agora é só aguardar o término da instalação. Terminou a instalação, agora é só reiniciar. Após a instalação, iniciamos o Crashbang++ e vocês podem ver que a tela de boas-vindas é pela linha de comando. Ele oferece um script de pós-instalação opcional caso você queira. Aqui nós vamos fechar e nós vamos começar com a apresentação. A interface gráfica, como eu havia falado, é o OpenBox e ele tem algumas opções. Aqui ele já fornece um conk com algumas informações do sistema e teclas de atalho para você usar. Tem uma barra bem simples. O botão direito você vai ter acesso ao menu com várias opções e nós vamos começar a explorar o que ele tem. Então aqui no menu vai ter a opção de terminal, web browser, file manager, text editor e media player. Com certeza os aplicativos padrão escolhidos pelos desenvolvedores. Aqui em acessórios vamos ter algumas opções. Aqui em gráfico nós vamos ter o GIMP. Vocês podem perceber que ele vai vir com o GIMP. Aqui em multimédia ele vai vir com o VLC e ele vai vir com o XFBurn. Em Network ele vai vir com o FileZilla. Vai ter o Transmission como cliente de BitTorrent. Vai vir com o XChat. E vai vir com mais algumas opções. Aqui em Office ele vai vir com o Google Docs, pelo incrível que pareça. AbiWord, Gnumeric, Calculator, Atrio PDF Viewer. Você pode opcionalmente instalar o LibreOffice. Aqui em configurações, você tem várias configurações. Configuração do compositor, conk, configurações do OpenBox, configuração do monitor e tem mais algumas opções aqui que você pode configurar. Em sistema vocês vão ter o Synaptic para fazer a instalação de pacotes e vocês vão ter o particionador Gparted. Aqui em Network eu acabei esquecendo de mostrar, você vai ter o Firefox como padrão, mas você pode optar por instalar o Chromium ou instalar o Google Chrome. Essas são as opções que você pode instalar por aqui, ou então alguma outra opção pelo Synaptic. Você também tem um menu rápido aqui para você selecionar o navegador padrão. Então essas são as opções. O gerenciador de arquivos padrão é o Tuner do XFCE, e esse então foi o gerenciador de arquivos padrão que eles escolheram, o gerenciador de arquivos do XFCE. O terminal usado pelo sistema é o Terminator. Como vocês podem ver, esse então é o emulador de terminal que eles acabaram usando. E como vocês podem ver, é um sistema bem simples, bem leve, embora ele não seja muito leve em questão de consumo de memória RAM, mas ele é bem leve em questões de desempenho. Você pode instalar ele em hardware mais modesto, mais antigo, desde que ele tenha uma quantidade de memória RAM suficiente. Aqui ele está marcando 800 MB de memória, já é um pouco puxado para 1 GB de memória. Então no mínimo 2 GB de memória, mesmo que você vá usar swap. É então a recomendação. O consumo de CPU está bem leve mesmo, não passa muito disso. E aqui o uso em disco ele está em torno de 5 GB após a instalação. Então ele tem esse caráter mais minimalista, mais leve. E como vocês podem ver, é um sistema que vocês podem estar usando para reviver computadores mais antigos. Claro, desde que ele tenha mais de 1 GB de memória disponível. Tem alguns computadores que comportam essa configuração. Você tem um computador de baixo desempenho, você tem ele com 2 GB de memória RAM no mínimo, aí você pode usar esse sistema. Agora para 1 GB tem opções mais leves, não precisa ser esse. Mas para 2 GB tá mais do que bom.
Aí se você tiver um computador com limitação de hardware, esse sistema vai funcionar muito bem. Aí claro, se você gostar de WM, se você gosta do Fluxbox, esse sistema também vai servir para você. Então essa é uma apresentação rápida desse sistema, que é extremamente performático. Embora o consumo de memória seja relativamente alto, ele tem sim uma boa performance para computadores mais antigos e que tenha pelo menos 2 GB de memória RAM. Então esse é o Crush Bang++. Então para finalizar, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!